Fala pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, eu estou dando início a um conjunto de materiais que pretendo produzir na medida do possível aqui no canal do YouTube. E dando início a isso, eu gostaria de iniciar com uma parte mais geral e inicial, introdutória do estudo do direito constitucional, que é o conceito, a formação, objeto, conteúdo. E também sobre o constitucionalismo e o neoconstitucionalismo. Eu sou Micael Jordan Campelo e estou aí para te ajudar nessa rotina. Precisar falar, mandar mensagem, fica à vontade. Estamos na mesma luta. Já passei por essa fase, mas o estudo é diário, então a prática se faz necessário. Estar dentro da nossa rotina diariamente. Enfim, esse é um assunto que costuma estar em todos os editais. Então, se eu fosse dar um conselho, seria estude por cima, parte conceitual, doutrinária, mas o que mais cai mesmo é a questão da lei seca em si. Então, o conceito de formação, objeto, conteúdo constitucional e o constitucionalismo e o constitucionalismo não tem tanto um conteúdo legislativo, ou seja, não tem a lei seca em si. Mas quando nós formos passando aqui o conteúdo, nós vamos entender que é o que realmente está na Constituição, ali no artigo 1º até o 5º, a outra parte também, enfim. Mas vamos continuar para tornar isso não demorado. Inicialmente o conceito, o direito constitucional, o ramo do direito público, tem por objetivo estudar a estrutura fundamental do Estado, limitando direito, limitando o poder do Estado, tentando organizar toda a administração e, dependendo da Constituição em si, ela pode ser uma Constituição que venha a resolver todos os conflitos daquele ordenamento jurídico, ou pode ser uma Constituição simples, que tenha poucas coisas, poucos artigos e não venha a solucionar tantos problemas daquela nação. E temos algumas definições clássicas. Eu gosto muito da doutrina do Canutilho. E ele diz que o direito constitucional é o direito da Constituição, isto é, o conjunto de normas jurídicas que estruturam e regulam o poder político e asseguram direitos fundamentais. Sobre a formação da Constituição. A formação do direito constitucional, ele acompanha a evolução histórica das constituições e das ideias de limitação do poder. O que acontece? Para provas, nós temos que entender que não cai tanto a questão do direito constitucional anteriormente à Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, ou a Constituição contemporânea. Essa parte da Idade Média, da Idade Moderna, ela não cai tanto em prova, apesar de que em provas de carreira jurídica ela costuma ter já uma cobrança maior, tanto na primeira fase como nas fases posteriores, seja discursivo, mas em prova mesmo, primeira fase costuma cair a parte da Constituição mais recente, ou seja, a Constituição de 88, a parte da Constituição Francesa dos Estados Unidos, então, e as Constituições do Brasil. Então isso deve estar mais na sua memória, quando for fazer uma revisão perto da prova. Não que você não deva saber o restante, mas enfim. Nós temos a parte da Constituição da Idade Média e da Idade Moderna. A Idade Média veio como uma tentativa de limitar o poder absoluto, como por exemplo a Magna Carta de 1215 na Inglaterra, e a Idade Moderna veio com fortalecimento das ideias do contratualismo, que aí tem aquela questão do Hobbes, Locke e do Rousseau, e também no constitucionalismo inglês, com a petição de direito e com o Bill of Rights, se a pronúncia for assim. Mas tentando chegar na parte mais cobrada na idade contemporânea, a Constituição dos Estados Unidos,
que é a primeira Constituição escrita moderna, rígida e suprema, e a Constituição Francesa, que influenciou a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No Brasil nós temos a primeira Constituição, que foi em 1924, que tinha ainda o poder moderador, otorgada por Dom Pedro I. A formação e um fato complementar é que a formação do direito constitucional se consolida a partir do constitucionalismo moderno, quando a Constituição passa a ser um texto escrito com pretensão de supremacia e de garantia de direitos, que isso posteriormente vem a ser aprofundado e concretizado nas constituições posteriores. O objeto do direito constitucional, já passando para outra organização, tentando resumir uma situação da Constituição, em 2 pontos: organização e proteção. Proteção do quê? Dos direitos fundamentais, das garantias e dos direitos fundamentais. A Constituição tenta assegurar um mínimo de direitos para o cidadão, seja individuais, sociais, coletivos. E já a organização é para que o Estado, o ordenamento, tenha uma organização mínima para que não venha a existir excesso, já que um dos objetivos da Constituição é limitar o poder estatal. O poder estatal não vem fazer o que quiser. Já a parte do conteúdo, nós vemos que há essa divisão em 3 blocos fundamentais, mas o que eu quero deixar claro é que nós devemos prestar atenção em 3 situações: a parte da organização, a parte dos direitos fundamentais e a parte da limitação do poder estatal. Esse daqui é o tripé que nós podemos conceituar e explicar a Constituição, o objetivo e a finalidade dela e a sua forma de expressar o conteúdo nessas 3 partes. Na parte da organização da Constituição, ou seja, vai organizar a União, os Estados, os municípios, os poderes entre si. E a parte dos direitos fundamentais, que é a segunda parte, ou seja, assegura os direitos fundamentais mínimos, ou seja, fundamentais também sociais, políticos, nacionalidade. E também a parte limitativa, ou seja, limita o poder estatal, para que não venha a existir excesso em seu ordenamento jurídico, político, social. Ou seja, não podemos conceituar uma Constituição sem essas três objetos. Por quê? Porque há necessidade de uma organização, de uma garantia de direitos e também da limitação do poder estatal. Porque, como nós vamos ver, a Constituição ela se faz necessária para isso. E é importante ter esse tripé organizado nos seus estudos, porque isso pode ser conceituado tanto na primeira fase como na segunda fase de provas de concurso público, OAB, etc. E o constitucionalismo. Nós temos dois instrumentos que veio a fortalecer a Constituição, que é o constitucionalismo e o neoconstitucionalismo. O constitucionalismo ela vem dar uma força a mais à Constituição, ou seja, querer concretizar um pouco mais aquilo que está exposto na Constituição. E quais são os instrumentos utilizados para tanto? É a supremacia da Constituição, a rigidez constitucional, tem a limitação do poder e a garantia de direitos. A supremacia da Constituição é somente dizer que a Constituição é a lei máxima daquela nação, daquele ordenamento jurídico. E a rigidez constitucional é aquela forma em que traz uma dificuldade para alterar a Constituição diferente das outras legislações. Mas por que isso é necessário? Porque senão a Constituição não teria o poder de uma Constituição, de um poder normativo basilar para aquele ordenamento jurídico. Como acontece nas leis ordinárias, por exemplo. Nós temos aqui somente para fins de conhecimento algumas correntes históricas que é sobre o constitucionalismo, o antigo, liberal, social, contemporâneo, que serve como um aparato de progressividade no constitucionalismo, seja na Magna Carta de 1215, que foi as primeiras experiências com a Constituição. Aí vem o constitucionalismo liberal, ou seja, ele garante o mínimo de direitos individuais e limita o Estado.
E a constitucionalismo social é aqui já vem a incorporação de direitos sociais e papel ativo do Estado, ou seja, o Estado antes existindo somente obrigações sobre direitos negativos, ou seja, o Estado não precisava agir, só precisava não se meter, por exemplo, direito à propriedade. Mas aqui, no constitucionalismo social, aí vem aparecer os direitos sociais, algo mais forte, como, por exemplo, o direito ao trabalho, à moradia digna, é, entre outros. E existe o constitucionalismo contemporâneo, que é o mais atual, em que há necessidade da democracia participativa, o cidadão precisa participar, o Estado de Direito e efetividade dos direitos, ou seja, há uma preocupação do Estado em adimplir com com as necessidades daquele cidadão, ou seja, é, o Estado precisa simplesmente fazer acontecer uns direitos efetivados, que sejam direitos fundamentais, sejam direitos sociais, entre outros. E o neoconstitucionalismo ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial, onde foi jogado para cima, jogado aos altos e para os altos. Foi jogado com a finalidade de que, como se não houvesse um direito internacional, um direito comum a todos. E nós sabemos que sempre, de certa forma, por cima existiu na teoria. Mas o que ocorreu na Segunda Guerra foi que foi deixado de lado isso. E o neoconstitucionalismo traz o que? A força normativa da Constituição, centra os direitos fundamentais, expande a Constituição, a jurisdição constitucional, traz os princípios como norma jurídica. Um princípio não é somente um valor, mas ele costuma ser uma obrigação. E há a necessidade de ponderação de interesses, ou seja, se existir princípios ou normas que estejam, que estejam conflitando, vai existir uma ponderação, ou seja, qual é melhor no caso? Será que a gente pode diminuir um princípio para aumentar o valor de outro, nesse caso, porque vai trazer uma justiça social melhor, uma equidade para o caso? E a constitucionalização do direito, e que o direito deve ser interpretado conforme a Constituição, porque a Constituição é uma questão basilar daquele ordenamento jurídico. No Brasil, temos o reconhecimento da Constituição de 1988 com a Constituição Cidadã. Ela foi que deu início ao ordenamento jurídico brasileiro com toda a efetividade de direitos, limitação do Estado, organização dos poderes e dos entes federativos. Então, nossa Constituição, ela literalmente é a Constituição Cidadã. Porque ela elenca de forma extensa todo o aparato necessário para que o cidadão possua seus direitos, tenha seus direitos adimplidos. Mesmo que no fim das contas isso não seja adimplido, mas a Constituição faz ao menos o seu papel teórico, que somente não só isso é necessário, não somente isso é necessário, mas a ideia é muito boa. E temos também o guardião da Constituição, que é o STF. Esse é o órgão, o órgão do ordenamento jurídico que vai ter a Constituição debaixo dos braços e vai utilizar nos casos concretos para dirimir os conflitos. E por fim, eu coloquei algumas questões de concurso público para que vocês tenham noção de como esse tema pode ser cobrado. Temos o direito constitucional, pode ser definido como: a resposta é a letra C, o direito público organiza o poder estatal e assegura os direitos fundamentais. Você vê que aqui a resposta não tem nem de forma extensa o que realmente é a Constituição, mas basicamente é isso. Você procura na questão aquilo que tem menos erro e marca. Temos esse outro conceito de José Afonso que eu deixo para a leitura, se você quiser dar uma revisada, é importante também. A Magna Carta de 1215 é considerada um marco histórico porque, letra B, limitou o poder do rei inglês e garantiu direitos aos súditos.
A Magna Carta limitou o poder absoluto do rei João Sem Terra e garantiu direitos como o devido processo legal, do process of law. Mas aí às vezes nós vamos ver questões que não foram abordadas no nosso conteúdo, por exemplo, nos slides ou no nosso PDF ou em uma videoaula. Se acostume com isso, vocês vão aprender muito mais fazendo questões do que na própria conteúdo, na própria doutrina em si. Porque às vezes a gente não tem a disponibilização desse material, ou às vezes a gente não tem esse tempo todo para ver o material de forma extensa. Então, cria uma mentalidade de que vocês errando vão aprender. É melhor errar no treino, nos estudos, do que na prova. O constitucionalismo liberal caracteriza-se por ênfase na liberdade individual, propriedade e limitação do Estado. Aqui nós vamos ver que essa constitucionalismo liberal ele tem como ênfase as atitudes negativas do Estado, ou seja, o Estado não precisa, de certa forma, agir, ele precisa se omitir, ou seja, ele não precisa lesionar a liberdade individual, o direito de vir do cidadão, proibir a propriedade, o direito de propriedade do cidadão. Então isso é importante porque você tem um conceito na cabeça do constitucionalismo liberal e também sobre o direito fundamental em si. Que não há necessidade do poder do Estado vir a agir, ele só precisa se omitir sobre o constitucionalismo liberal. Diferentemente do constitucionalismo social, em que há necessidade do Estado agir, ou seja, ele precisa adimplir com os direitos sociais, a saúde, a educação, entre outros. Quarta questão. Entre os pensadores contratualistas, quem defendeu a soberania popular como fundamento do poder público? Letra D, Rousseau. Rousseau, em um contrato social, defende que a soberania emana do povo e deve ser decidida conforme a vontade geral. Essa costuma ser a cobrança mais acadêmica, mas isso daí já vi cobrança em cargos como, por exemplo, de juiz e também em segunda fase. Então é bom ter no mínimo um entendimento básico sobre a situação. E, por fim, o princípio constitucional fundamento da República Federativa do Brasil garante a centralidade da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana. Para você ter que ter um contato inicial com o direito constitucional, no artigo 1º é elencado, no primeiro da Constituição, é elencado os fundamentos da República Federativa do Brasil. E todos esses que estão aí, estão elencados lá. Mas o centralizador, o princípio fundamental e fundamento da Constituição da República Federativa do Brasil, sem dúvida, é a dignidade da pessoa humana, porque aqui tem a ver tanto a limitação do Estado, como também a efetivação e a garantia do direito fundamental, dos direitos fundamentais da pessoa humana ao cidadão, que é a finalidade da Constituição, uma das finalidades da Constituição. Então vocês vão ver muitas vezes esse princípio como fundamento do Estado brasileiro. E, senhores, inicialmente minha proposta era trazer algo para que você tenha um conhecimento mínimo sobre esse assunto, mas esse assunto pode ser cobrado de outras maneiras, então minha recomendação é que estude sim, jogo rápido, vídeo aula, bote no volume 3, 2 e tente ver o quanto antes e vá para as questões, porque nas questões é que você consegue ter uma noção de como é quebrado, como é cobrado esses assuntos em prova. Desde já eu deixo minhas redes sociais para à disposição e que Deus te abençoe, fico à disposição para eventuais dúvidas. Um abraço e que Deus abençoe o dia de vocês. Tchau, tchau.